Olá, meus amigos, meus irmãos, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Shalom, paz seja convosco, seja lá qual for a sua saudação. Sinta-se saudado e sinta-se cumprimentado nesta noite de domingo. Hoje é 6 de abril. Estou gravando essa mensagem aqui. Talvez você hoje à noite ainda não vá abri-la, não vai vê-la, mas durante a semana aí que começa, você vai ter um tempinho para abrir e meditar um pouco nessa palavra. Eu tenho uma palavra hoje da parte de Deus muito séria, algo que é necessário que aconteça nos últimos dias em que nós estamos vivendo, principalmente pela Igreja de Cristo na face da terra. Na verdade, o que eu vou falar hoje é uma missão que a igreja tem, que muitas vezes, infelizmente, nem todas estão cumprindo esta missão que Deus entregou, que Jesus entregou na mão dos seus líderes, dos seus pastores. O livro de Gálatas, no capítulo 6, carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, e o verso 9, nos diz assim, Gálatas 6, 9, nos diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Essa carta que o apóstolo Paulo está escrevendo é a carta de um pastor, de um coordenador, como eu vejo o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele não foi um pastor de igrejas, ele fundou algumas igrejas em algumas cidades, e ali de Jerusalém ele ficava coordenando essas igrejas, orientando, mandando cartas, e de vez em quando ele ia lá fazer uma visita, para essa igreja. De vez em quando ele exortava essas igrejas, de vez em quando ele exortava esses líderes, não diretamente exortava o povo, mas ele exortava a igreja, que representada aqui pelo seu líder, pelo seu pastor, por aquela pessoa que Deus levantou, que esteja na frente da obra do Senhor. Ele dá um conselho aqui, na verdade é um conselho meio que uma ordem, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós colheremos. Eu tive preparando aqui um estudo, aqui meditando, enquanto temos tempo, façamos um bem, principalmente ao da nossa casa, é que o texto nos informa. Por quê, irmãos? Porque o tempo, ele é passageiro, o tempo não para. Esses dias recebi uma notícia aí da minha filha, que a minha neta teve um bebê, ou seja, eu já sou bisavô. Um dia desses, eu estava brincando de bola na rua com os meus amigos, jogando bola, brincando de pipa, de papagaio, jogando peão, jogando bolinha, bola de gude na rua. E hoje já sou bisavô, com 54 anos de idade. Ou seja, o tempo passou, o tempo se foi, e o que foi vivido, e aquilo que nós deixamos de viver, poderemos viver novamente mais à frente, poderemos fazer o possível, talvez, para que nós possamos reviver algumas coisas boas daquela ali. Eu encontro de vez em quando alguns amigos do passado, da infância, e a gente começa a lembrar daquele futebol na rua, até mesmo daquela briga que a gente tinha. Então, são momentos. O tempo aqui está, Deus fala conosco através dessa palavra, que o tempo é passageiro. O tempo, ele não vai esperar por nós. Então, o conselho do apóstolo Paulo
a esses líderes, a essa igreja dos Gálatas, é: façamos o bem enquanto é tempo. Quando eu disse no início que infelizmente nem todos fazem isso, e nem todas as igrejas se interessam por esse tema, né? Eu ouvi uma frase hoje de um pastor, de um líder, não me lembro bem aqui, agora não me veio à memória, mas eu me lembro da frase que ele disse. Ele disse: a igreja não é um centro arrecadador, a igreja é um centro distribuidor. A igreja tem que ser esse centro distribuidor. Distribuidor de quê, pastor? Das coisas espirituais e também das coisas físicas. Ele diz assim: olha, o tempo é passageiro, a vida é feita de escolhas diárias, né? A prioridade deve ser fazer o bem, especialmente com quem convive conosco. Ele está falando aqui de familiares. E aqui eu lanço, falando do texto da palavra de Deus, aplicando esse texto aos domésticos da fé, aqueles que são de casa. Será que nós, como igreja, nós estamos fazendo a lição de casa, irmãos? Ou será que nós somente estamos preocupados em construir templos, em cada vez fazer templos maiores, templos magníficos, né? Construímos patrimônios e estamos esquecendo do principal, que é fazer o bem para o nosso próximo. Eu sou uma pessoa que eu guardo muitas palavras que eu ouço. Outro líder falou na internet esses dias, ontem, hoje, não me lembro muito bem. Ele disse: como eu posso querer ganhar os de fora se os de dentro estão doentes? Como eu posso querer sair para pregar lá fora da igreja se a igreja em que eu estou inserido está doente? Será que eu, como igreja, como pastor, como líder, não estou somente preocupado no crescimento, no expandir da obra? Será que eu não estou preocupado somente com o crescer estrutural da obra, e esquecendo que dentro dessa obra existem pessoas necessitadas que precisam de ajuda? Agora há pouco conversava com um pastor ali depois do culto, e ele me dizia: pastor, eu estou pastoreando uma igreja na estrada aqui do Amazonas, um lugar muito carente, um lugar muito difícil de conviver, por não ter recursos financeiros. Aí eu pergunto: cadê a igreja nesse momento? Cadê a igreja que deveria agir nesse momento, né? E dar prioridade aos de casa? Esse pastor me dizia que tem pessoas na igreja dele lá no interior, na estrada, passando dificuldades financeiras, passando momentos difíceis financeiros, enquanto muitas vezes nos grandes centros, como aqui na cidade, nos bairros mais elitizados, eu posso dizer assim, estamos preocupados em cada vez fazer um templo mais luxuoso. Será que essa é a visão de reino que o Senhor Jesus nos dá? E o apóstolo Paulo vem chamar a atenção nesse texto, dizendo: não nos cansemos. Mas eu já fiz. Não se canse de fazer o bem. Nós não podemos nos cansar de fazer o bem. É diariamente, é o tempo todo, é o momento em que precisarem alguém do nosso lado. Ele diz: façamos enquanto há tempo. Deus não deve nada para ninguém. A Bíblia diz, Jesus dizendo que quando tu fizestes a um dos meus pequenos, a mim fizeste. E o texto aqui que o apóstolo Paulo me informa aqui, ele dizendo: porque a seu tempo ceifaremos, se não tivermos desfalecido, se não tivermos parado no meio do caminho, não desistido de fazer o bem, nós receberemos o galardão por aquele trabalho que nós fizemos, por aquela ação que nós fizemos, pela decisão que nós tomamos de fazer o bem. O poder de fazer o bem. Gestos simples têm grande impacto na vida das pessoas.
Pequenos gestos, uma palavra de apoio, um ato de serviço, um olhar de compaixão, um abraço. Hoje uma senhora se reconciliou lá na igreja onde eu estava hoje, se reconciliou e estava em pé ali na frente, veio se reconciliar com Jesus, veio aceitar Jesus, e quando alguém se aproximou, que deu um abraço nessa pessoa, essa pessoa se quebrou toda, essa pessoa se desmanchou em lágrimas. Talvez fazia quanto tempo que essa pessoa não recebia um abraço, quanto tempo essa mulher não recebia uma palavra de eu te amo, Jesus te ama, você é uma bênção, você é importante para o reino de Deus. Então, uma palavra de apoio para alguém não custa nada, uma palavra de incentivo, de ânimo. Fazer o bem transforma o ambiente, fazer o bem transforma o local em que nós estamos. Será que nós não estamos muito preocupados, pastores? Igreja de Cristo Jesus na face da terra. Será que nós não estamos muito preocupados em cuidar do templo de tijolo, fazer cada vez maior, cada vez mais luxuoso? Eu tenho uma igreja hoje para 100 membros, eu vou fazer uma para 300, para 500, e vou fazer tudo de vidro, tudo no cristal, tudo, enquanto tem pessoas dentro da igreja passando necessidade, passando dificuldades. Eu vou repetir a frase que o pastor me disse. Eu vou repetir novamente essa frase que ficou na minha mente. A igreja não tem que ser um centro arrecadador, ela tem que ser um centro distribuidor. Qual é o serviço social que a tua igreja tem? Qual é o serviço social que a tua igreja presta? Qual é o auxílio que a tua igreja dá aos menos favorecidos da obra de Deus? Talvez você nunca tenha parado para pensar, porque você sai de dentro da igreja, entra no seu carrão bonito e vai embora para sua casa, muitas vezes passa num dos grandes restaurantes dessa cidade, vai ali lanchar, vai se confraternizar com pessoas da sua classe, quando tem pessoas de dentro da sua igreja que não vai ter nem o que jantar, não vai ter nem um almoço amanhã. Será que nós estamos nos importando com isso, gente? Será que a igreja de hoje, eu não estou aqui generalizando todo mundo, mas eu convido você a uma reflexão. Será que nós estamos somente arrecadando e não estamos distribuindo? Fazer o bem faz bem. Por que começar em casa? O apóstolo Paulo diz: vamos cuidar dos de fora, mas primeiro vamos cuidar também dos domésticos da fé, ou seja, da nossa igreja. Aí nós queremos ganhar todo mundo que está lá fora, enquanto os nossos aqui dentro estão doentes, estão famintos, passando dificuldade, vão trazer os de fora para dentro para passar necessidade também. Ou nós precisamos cuidar dos de dentro, daqueles que já estão dentro da igreja, para que quando cheguem as pessoas doentes, essas pessoas estejam prontas para cuidar. Já parou para pensar nisso? Temos que começar a fazer dentro de casa. É onde os conflitos aparecem, é dentro de casa. As lutas, a dificuldade, os momentos difíceis. Eu convido você a essa reflexão nessa noite. Quais são os obstáculos para se fazer o bem? A rotina e o cansaço. Eu notei alguma coisa aqui. Conflitos mal resolvidos. Falta de comunicação emocional. A minha esposa está aqui na minha frente, ela gosta muito desse tema. Falta de comunicação emocional. O que seria isso, pastora Simone? Será que eu não consigo me comunicar emocionalmente com o outro? Eu não consigo participar da dor do outro? É isso? Eu acredito que é isso, né? Falta de comunicação emocional, quer dizer, o meu emocional está blindado, que eu não sinto nada por ninguém. O cansaço, né? Eu não vou fazer porque eu estou cansado. Eu chego no trabalho, tenho a minha rotina, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Nós temos visto isso, nós temos um projeto social
que vamos para a rua fazer culto, distribuir sopa, distribuir agora domingo que vem agora, em nome de Jesus, vamos fazer um grande café da manhã e eu desde já convido você para nos ajudar. Ajude com pão, café, açúcar, leite, mortadela, para fazermos aquele sanduíche gostoso para os nossos irmãos moradores de rua. Muitas vezes precisamos sair da nossa bolha e irmos lá fora ver como é que estão os nossos irmãos, porque são nossos irmãos também, são pessoas que precisam, que necessitam de ser abençoadas, praticando o bem no dia a dia, cuidar, elogiar, parabenizar, um muito obrigado, um me desculpe, são coisas que mudam a vida da pessoa. Quem na sua casa precisa de um gesto de amor hoje? Eu encerro aqui com essa pergunta. Quem na sua casa, e eu mudo isso para a igreja também, quem na sua igreja será que precisaria de um gesto de carinho seu, de um gesto de amor seu? Ou também na sua família, será que tem alguém que precisaria de um gesto seu hoje? Às vezes sua mesa está abastada, cheia de tudo. Será que você pegasse um pouco dessa cesta básica e levasse até o teu irmão que você sabe que está passando necessidade? Será que não seria um gesto que iria alegrar o dia dele e mudar a semana dele? Pensa nisso. Pense nisso. Fazer o bem faz bem. E o texto final aqui nos diz: enquanto há tempo, faça o bem, principalmente para os domésticos da fé, os da sua casa e da sua igreja. Tenha uma semana abençoada, tenha coisas boas na sua vida durante toda essa semana que vai se iniciar a partir de amanhã. Compartilhe nossas lives, entre lá no nosso Instagram, YouTube, Facebook, Café com Fé com o pastor João Pinheiro. Nos ajude a pregar o Evangelho. Fiquem todos na paz, em nome de Jesus.